com padaria portuguesa. Padaria. La panaderia portuguesa e Knorr. Fazes bem que eles foram agora, não é? Pronto. Extremamente desagradável. Bom, terminámos a semana com os pretendentes à coroa portuguesa, Dom Duarte Pio e Dona Isabel da Herédia, e hoje continuamos a falar de famílias reais europeias, mas estas reais mesmo, no sentido em que vivem numa monarquia. De facto, Filipe VI, rei de Espanha, esteve aqui em Portugal. ¿Qué? ¿Te vas a reír del rey de España? Que eso es una heresía, pero tú no hagas eso, por favor. Tradutora, por favor. Para já peço calma e digo também que a Ana está a dizer que não se pode gozar com o rei de Espanha porque é uma heresia. Tem calma, Ana. Já vais ver que nós vamos rir como o rei de Espanha e não com o rei de Espanha. Eu já explico. Ok. Antes, queria só fazer aqui uma queixa à padaria portuguesa. Uma queixa, tens a certeza? Absoluta. A minha queixa é, se onde se almoça à portuguesa é na padaria portuguesa, porque é que nós não temos aqui almoço para provar? Por exemplo, hoje, segunda-feira, podíamos perfeitamente estar neste momento a comer um arroz de pato. Ou uma lasanha de atum. Se não ia bem. Mas são 8h15 da manhã, E vocês quê? são malucas. E desde quando é que isso é um impedimento? Eu já acordei há mais de 3 horas, portanto está bom para almoçar. Bom, vamos lá ver se isto se resolve até ao fim desta semana, que eu não me queria chatear. Vá, até lá resta lembrar que a padaria portuguesa tem um menu de almoço imbatível, consumo e prato do dia. Se não comíamos já. Bom, precisamente no dia em que os Duques de Bragança celebraram então 30 anos de casados, na Basílica da Estrela, o rei de Espanha esteve aqui em Portugal, Sim. juntamente com o Presidente da República de Itália, para receber doutoramento honoris causa em Coimbra. E, sinceramente, depois de ver ambos os eventos, eu tenho pena que a TVI não tenha optado por transmitir antes este, em direto da Universidade Manda lá o de Coimbra. Gocha. Sim. Provavelmente não o fizeram por falta de tempo, porque só o discurso do professor catedrático Rui de Figueiredo Marcos durou mais do que toda a celebração da família Bragança. Não, é sério. Aliás, o discurso durou tanto que eu creio que tinha dado para irmos daqui a Bragança a pé antes de ter acabado. E começou assim. Muito alto e muito excelente, Dom Filipe VI, Majestade. Senhor Presidente acaso é da alto. República de Itália, Excelência. Senhor Presidente da República Portuguesa, Excelência. Senhor Reitor da Universidade de Coimbra, Magnificência. Respeitáveis autoridades Cadê? digníssimas. Senhores doutores, sapientíssimos. Senhores convidados, ilustríssimos. Senhores estudantes, devotadíssimos. Senhores funcionários, delicadíssimos. Senhores jornalistas, atentíssimos. Excelências, excelentíssimos. Nós somos parvíssimas. É, claro, Ele eu está a temi, estudar para as provas de moda, lá o superlativo absoluto sintético. eu temi que nunca mais parasse. Senhoras da limpeza, esmeradíssimas. Senhoras da cantina, simpaticíssimas. Senhor da papelaria, onde os alunos fazem fotocópias ilegais de livros, espertíssimo. Senhor Dux Veteranorum, que está para acabar o curso há 12 anos, E bronquíssimo. senhora que usa cuecas, intimíssimo. Haverá poucas glórias terrenas definitivas. Uma delas é ser doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. E afirmo a intencional partida dobrada. Haverá poucas glórias terrenas definitivas. Uma delas é ser doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. Ui, afirma intencional partida dobrada. Olha, Pronto, pronto. começou a linguagem Isto formal. é Eu acho, honoris pausa. Porque... eu acho que vamos precisar muito da nossa tradutora hoje para passar de Aqui linguagem académica para linguagem de quem o mais perto que esteve de uma academia foi quando viu o filme Academia de Polícia, Missão em Miami. Hightower. Com não pouco caminho andado, elogiei um rol de presidentes, catedráticos, doutores, cardeais e bispos numa sucessão que só de a contar me assusta. Usei da palavra nesta lindíssima sala de capelo não poucas vezes e escutei palavras de outros durante dezenas e dezenas de horas que preencheram muitos dos meus dias. De tudo ficou um pouco e a estas paredes que requintam os espíritos ficará sempre agarrado um pouco de mim. Não vou mendigar perante vossas excelências uma ociosa captácio benevolência. Isto é boloris causa. Vamos ver quantos trocadilhos dá para fazer com isto. Bom, então, para simplificar, o que o senhor está a dizer é: já estive aqui dezenas de horas a escutar outras pessoas, agora é a vossa vez de levarem comigo. Já sofri com cada estucha aí sentado onde vocês estão, que nem imaginam. Hoje, quem usa da palavra e abusa da vossa boa vontade sou eu. Não tinha nada combinado a seguir, pois não? Então, e aquela parte da captácio benevolência? Captácio benevolência. Bom, Sim. então isso é um recurso retórico usado pelos oradores que serve para captar a simpatia da plateia. Ok. É para mostrar que sabe latim, tipo, é Com pluribus ou unum. sem oscilações harmoniosas, intentarei manter em razoável tempo bem disposto quem me ouve. Excelências, a Faculdade de Direito de Coimbra e o Direito Português nunca poderão olvidar a assombrosa dívida que acumularam relativamente à Itália.
intentarei manter arrazoado tempo bem disposto quem me ouve. Isto é só espero que se divirtam. Ok. Eu sei que neste momento isso parece muito improvável, mas eu garanto-vos que nós vamos efetivamente divertir-nos imenso. Por Vamos. exemplo, agora, Ai, que não parecia quando nada, o sim. Dr. Marcos começa a debitar nomes italianos, porque ele começa com algum critério e às tantas parece que já está a inventar. De Bartolo de Sassoferrato aos humanistas Fábio Ascas de Narni e Ascanio Scotto. Do iluminismo italiano de Ludovico António Muratori, a Beccaria e a Filangieri. De Mortara, Rocco e Chiovenda aos doutores honoris causa por Coimbra, Amintore Fanfani e Giorgio Não. Del Vecchio. Fanfani é Adorava claramente conhecer a inventado, não é? Fanfani. É Parece- Fanfani. Nós temos a Fanfani. Pois é, Pois é. que é fã, Bom, porque é mas há- divertida. É como tu, Ana. Muito divertida sempre. Parece que foi às compras, não é? Há secção moda homem, além de Amintori e Fanfani, não podemos esquecer Massimo Dutti, Giorgio Armani e Emilio Tucci. Espaço agora, no entanto, para um lamento do Dr. Rui Marcos. Se coubesse no possível, constituiria para mim uma subida de extinção proferir os 2 elogios protocolares. Um ao rei de Espanha e outro ao eminente jurista, que é o Presidente da República de Itália, Sérgio Mattarella. Bom, então o que o Dr. Rui Marcos está aqui a dizer é que se dependesse dele, faria não só este discurso de hora e meia sobre o rei de Espanha, mas também outro sobre o presidente italiano. Infelizmente, caíram no erro de escolher outra professora para falar de Sérgio Mattarella. É, foi claramente alguém impreparado que despachou o seu elogio em apenas 15 minutos. Trata-se da doutora Raquel Freire, professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e talvez por isso económica no discurso. O Dr. Rui Marcos podia ter dito sobre ela que é doutorada em Relações Internacionais pela Universidade de Kent ou que foi investigadora na Universidade de Georgetown, mas optou por apresentá-la assim. Para louvar o Presidente da República de Itália, a Faculdade de Economia fez sair um dos seus coches de luxo. Nele vem uma princesa das relações internacionais, a doutora Raquel Freire, engalanada de certo com um bonito elogio do reputado príncipe da política italiana, que é indiscutivelmente Sérgio Mattarella. Uma princesa das relações internacionais trazida num coche de luxo. Uau. Desde a Faculdade de Economia. O Dr. Rui Marcos soube que era para discursar para elementos da realeza e entrou em modo conto de fadas. Da Disney. Sendo que a comparação mais acertada seria ter dito que a doutora Raquel Freire era já, por aquela altura do campeonato, a bela adormecida. Porque ao ouvir este discurso tem mais ou menos o mesmo efeito que picasse numa roca. Aliás, é até arriscado estarmos a passar isto às 8h20 da manhã. Portanto, se começarem a sentir sono aí no carro, abram as janelas para levarem com aquele ar fresco na cara. Excelências, um dia, na Quinta das Lágrimas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, qualificou a nossa faculdade como a extraordinária Faculdade de Direito de Coimbra. E tinha razão. A Faculdade de Direito de Coimbra é mesmo extraordinária. Certamente não pelo facto de eu lhe ter emprestado a parcela mais valiosa da minha existência, mas em meu socorro chama um critério insuscetível de disputa e julgo que nunca evocado do elenco das 13 personalidades efetivamente sepultadas no Panteão Nacional, 7 saíram da Universidade de Coimbra. Ora, aqui está uma coisa que nunca me tinha ocorrido e que a Universidade de Coimbra podia começar a publicitar. Licenciatura em Direito, saídas profissionais, advocacia, magistratura, consultoria, fazer tijolo no Panteão Nacional. Olha, desculpa perguntar, estamos a adorar, mas isto não era um discurso sobre o rei Filipe de Espanha? É verdade, ainda não chegou lá. Calma, temos tempo. É como se... Temos tempo? Temos imenso. É como se estivesse a levar o Dom Filipe VI do aeroporto ao hotel. Primeiro vai dar uma grande volta. Dom Filipe Cá VI está. só poderá nos jubilar se eu acentuar à guisa de prolegómenos o lançamento entre a Universidade de Coimbra e a Espanha. Honoris náusea. Tradutora, por favor. A guisa de prolegómenos! Então, Isto é o quê? o rei Filipe VI vai ficar todo contentinho se eu lembrar aqui em jeito de introdução, apesar de já estar a falar há 25 minutos, que a Universidade de Coimbra se dá muito bem com a Espanha. Ah, era só Em isso. monótonas tardes outonais, sofro a tormentosa saudade daquilo que não fui. Acode-me à lembrança uma tirada labiríntica do ministro do rei Dom Sebastião. Aquilo que não foi, antevir ao que pudera ser, se for. Que luminosa escuridão. Ai, que luminosa. Nada disso aconteceu com Filipe de Bourbon. Bourbon. Sempre foi um homem virado para o futuro.
Perdi-me agora. Mas Tradutora, bom, tente. então, perdi-me ali na parte do labirinto. Mas então eu acho que ele estava a falar das suas aborrecidas tardes de outono e do facto do rei de Espanha ser virado para o futuro. Ao contrário deste que nos fala, o Dr. Rui Marcos, professor catedrático em Coimbra, claramente muito virado para o passado e para um passado bem distante, uma vez que ele ainda vai no tempo do rei Dom Sebastião. O rei em Espanha entusiasma, anima, impulsiona, concilia, adverte, envia mensagens e deve ser alvo de consultações a respeito das quais emite responsa. Peço desculpa, mas eu aqui já não tenho estudos. Se calhar vai ter que ser a Ana a ajudar. Está bem. Então o Dr. Rui Marcos está a dizer que o rei faz o seu trabalho, não é? Pronto. É só isso. E a mostrar que além de saber latim também é rainha portunhola. É isto. Criou Filipe VI um férreo quadro normativo sobre regalos a favor dos membros da família real, ficando impedidos de aceitar regalos que superem os usos habituais, sociais ou de cortesia. O rei de Espanha é um monarca sumamente discreto e só não é quando abre o seu cofre repleto da luz infrene da transparência. O quê? Eu acho que a parte dos regalos percebemos, não é percebeu-se. assim? Mas Eu não tenho quando abre o seu o cofre cofre repleto da luz infrene é estranho que eu percebo melhor o espanhol dele do que o Dos português. regalos, pois claro. Bom, eu não tenho a certeza aqui, eu não me quero atravessar, mas eu acho que ele está a dizer que o rei de Espanha é o oposto de Luís Montenegro, que é não tem problemas em mostrar o seu cofre. Ok. E agora, o momento em que o Dr. Rui Marcos fala do pai do atual rei de Espanha, portanto, o anterior rei de Espanha, rei Juan Carlos, e decide falar sobre nada mais, nada menos do que amantes. Não posso. Sim, não ele posso. achou que era um bom momento. Não. Sim. Perguntasse a um catedrático de Direito de Coimbra se o rei de Espanha poderia ter uma amante amantíssima e eu fosse esse catedrático, respondia convictamente. Uma e só uma. Uma de uma beleza superlativa. Uma que não envelhecesse. Uma a quem devia guardar um respeito sacrossanto. Uma que lhe desse a plenitude de uma satisfação íntima. O quê? Foi Se por lhe- caminhos, não é? Se lhe tivessem perguntado a ele, teria respondido convictamente, mas teria dito só uma. Amantes, tudo bem, mas só uma. Mas linda. Eu acho que rei Juan Carlos não ia adorar a resposta, não é? Gostava de mais variedade. Mas atenção que não era uma amante qualquer. Era só uma, mas era o chamado poucas, mas boa. Com beleza superlativa, que não envelhecesse e que lhe desse a plenitude de uma satisfação íntima. Uma que vestisse as suas ideias com palavras irrepreensíveis. E como se chamaria ela? Como? Por esta altura já toda a plateia se encontrava em suspenso, inclusive é o filho de Juan Era a Carlos, Corine. que quer saber como se chamaria essa sua madrasta, não é? Essa amante que garantiria a satisfação íntima do seu pai. Coitado. Como se não fosse já suficientemente desconfortável estar ali com aquele chapelinho dos doutoramentos honoris causa, que parece um abajur, sabem? Enfiado na cabeça. Agora ainda tem de imaginar o seu pai em cenas íntimas com a amante. Como se chamaria essa amante afinal? Chama-se verdade. Isto era tudo uma metáfora, meu Deus, que sofrimento, que alívio. E que mal escolhido ao mesmo tempo, não era o mesmo que dedicar algumas É um homem que não palavras. lê a ola. Era o mesmo que dedicar algumas palavras ao Presidente da República Portuguesa, que ali estava também a dizer o seguinte: se perguntassem a um catedrático de Coimbra se Marcelo Rebelo de Sousa podia dar tratamento preferencial a duas gêmeas, eu diria que sim, desde que essas gêmeas fossem brasileiras e se chamassem honestidade e empatia. E se numa ficção iuris constitucional Marcelo Rebelo de Sousa fosse rei de Portugal? Não digo que a face da terra se tornasse diferente, mas uma coisa semelhante-olha evidente. É que porventura não estaríamos a assistir a festivais eleitoralistas, tão ao gosto daqueles que apreciam passear pelos desertos e ditar as suas convicções como quem escreve com uma bengala na areia ao sabor das mais leves brisas. É poeta. Este homem é um poeta. E atenção que isto na altura me pareceu uma ideia descabida há muito tempo, não é? Portanto, a 13 de maio, a mim e ao próprio Marcelo, cuja cara depois vale a pena verem, mas à Estava luz... aborrecido? Não, estava a adorar, estava fascinado. Parecia que estava num programa de apanhados, assim aquelas caretas meio malucos do riso. Eu nem consigo descrever, vejam. Mas eu achei isto descabido há uma semana, mas à luz infrene do que sabemos hoje, 6 dias depois, e vendo o caminho que a nossa República está a levar, eu não sei se não era ponderarmos então o regresso à monarquia, porque pensando bem, os momentos mais gloriosos da nossa pátria sucederam quando? Nesse período. Se calhar o melhor é voltar ao passado, mas tem de ser tudo como era nessa época. Rei Marcelo I teria de se vestir com um paletó comprido, usar coroa e discursar assim. Magnífico reitor, com imbricam, almam nostraram, academicarum, materem salutum. Tibi
excelentíssimo Dr. Ibusque Rui Marco e de Raquel e Freire, gratias propter benignitatem ago. Ac facio, lingue lusitane iungam zilam, questirpses linguarum nos odiac in actione memorabili consortiantium latinam. Para quem ligou o rádio agora, ainda estamos na Renascença, Olá. somos às 3 da manhã, Olá. estamos na Universidade de Coimbra. Sim. Inês, E o Marcelo está a falar ao contrário. Estão a rebobinar o Marcelo. Inês, por favor. Então, magnífico reitor da Universidade de Conímbriga, isto foi uma seca dos diabos, Tibi. Obrigado ao excelentíssimo, digníssimo e bizarríssimo Dr. Rui Marcos e essa princesa linda que é a Raquel Freire. De facto, a língua portuguesa, um guemzilum com esses tripos. A partir daqui já não apanhei mais, desculpem. Muito alto e muito excelente, Dom Filipe VI, Majestade. Excelências, abeiro-me vertiginosamente Cuidado, dos então. derradeiros suspiros do meu acabamento discursivo. Isto são boas Acabou! notícias, não são? Acabou! Excelentes notícias, perceberam Então não. tudo muito bem vocês. Ele abeira-se vertiginosamente do acabamento discursivo, que é como quem quer dizer, estou quase a acabar, estou-me quase a calar. Ai, que bom! Eu só acredito quando vir, ou melhor, Sim. quando ouvir o silêncio. Mas antes disso, a questão mais importante do dia, e atenção que tem a ver com uma rainha. Com a Letícia, de Espanha. Não, que essa é uma rainha boa, ele vai falar da rainha má. A incoerência já resvalou para o cinema. Como é possível? Como é possível que nos últimos filmes da Branca de Neve O quê? a Rainha Má seja imensamente mais bonita do que a Branca de Neve? O quê? Até os anões ficam confundidos. Essa é que é essa, como é Até os possível? anões. Acho. Aproveita a presença aqui Finalmente. do rei de Espanha para colocar esta questão. É-te Como tu, é possível? é-te tu, anão. E digo mais, como é que a pequena sereia já não é branca e ruiva? Pior, fala-se aí num remake da Dama e o Vagabundo, em que eles já não partilham um prato de esparguete, porque são agora intolerantes ao glúten. Meu Deus! São estas as grandes questões que deviam ser mais discutidas na academia. E ao mesmo tempo é um excelente resumo da intervenção do Dr. Rui Marcos. Até os anões ficam confundidos. Eu, pelo menos, sou desse tamanho e fiquei. E o rei de Espanha? Falou? Falou pouco. Falou pouco? Falou pouco. Mas ouviu muito. E levou que contar para a Espanha. Não percebeu nada. Ele chegou e disse: não é entendido nada. Imaginem ter uma aula com estes senhores. Os apontamentos. Já Os agora, alunos agora podem contactar-nos e dizer como é. o extremamente desagradável com Norria, a padaria portuguesa. onde- Norria? É Ela que tinha, com sotaque. ela tinha para que nós. Knorris e Padaris Portuguesum, onde pode almoçar os novos menus Lusitano. por apenas Panis Lusitano. 7,99 euro.